Manhã Diversa já está de volta e quem vive uma rotina convencional de trabalho, trabalhando ali de segunda a sexta, 8 horas por dia e às vezes trabalhando também no fim de semana, com certeza sente que o dia precisava ter mais horas. E às vezes parece impossível dar conta de trabalho, cuidar de si, da família e ainda dos projetos pessoais, né, Mari? Pois é, né? O dia precisava ter 30 horas, né, Bárbara? Mas e se a carga horária fosse menor? Ou tivesse 4 dias úteis na semana em vez de 5? Essa mudança já está sendo implantada em alguns países e algumas empresas já adotam essa prática aqui no Brasil. Mas quais os objetivos e possíveis impactos dessa mudança? É o que nós vamos entender agora com a ajuda da especialista em carreira, Luana Lourenção. Então, Luana, muito bom dia para você. Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente no Manhã Diversa de hoje. Bom dia para quem está em casa. Bom dia, Mari, Bárbara. Bom dia. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Bom demais. E para a gente começar então a entender sobre esse assunto, na sua opinião, o que estimulou essa proposta, o surgimento dessa proposta de novo formato de jornada de trabalho? No caso, a gente está falando dela reduzida para 4 dias na semana, mas acho que existem outros formatos também, né? Sim. Mari, essa proposta de mudança, ela foi muito impulsionada desde a pandemia para cá. Porque quando a gente começou, em 2020, mandar equipes para casa, para trabalhar num formato diferente, várias tendências do futuro do trabalho foram antecipadas. Então, o que a gente já falava, estudos de carreira, já se falava lá na frente, a gente começou a sentir que estava começando a ser antecipado. Então, isso estimulou várias questões, entre elas a redução de jornada. E quais você acredita que sejam assim as principais vantagens para o empregado? A grande vantagem, Bárbara, eu percebo que é a questão da flexibilidade em si. Então, poxa, o que você faria se você tivesse um dia útil de folga? E muitos profissionais falam, poxa, eu teria mais tempo para marcar médico, para cuidar da minha saúde, para me dedicar à minha família. E isso faz realmente com que esse profissional seja motivado a continuar naquela empresa. E esse é um ponto. O outro ponto é que a rotina, por mais que pareça maluco a gente falar disso, ela fica mais produtiva, porque a gente fica mais objetivo e procrastina menos. É legal a gente falar também que a gente não está falando aqui de um dia a mais de fim de semana, né? Já falando de um dia que a pessoa teria de folga dentro dos dias úteis, né? Então ela teria um dia útil a menos de trabalho, mas a semana em si continuaria tendo o mesmo número de dias que a gente tem hoje em dia. Então não é uma mudança de calendário, é uma mudança de carga horária, né? E para as empresas, quais são as vantagens para elas? A questão gira muito em torno da produtividade em si. Vários países que implementaram esse modelo começaram a validar e a mapear a produtividade. Então, as empresas perceberam que por os profissionais estarem mais motivados, eles trabalhavam com mais produtividade, esse é um ponto. E o segundo ponto é a retenção, porque é claro que o profissional fica estimulado em trabalhar numa empresa que fornece a flexibilidade para ele. Então, ele quer continuar ali e a empresa consegue reter bons profissionais. A gente fala de retenção de talentos e a flexibilidade, sem dúvidas, é um desses fatores. Muito provavelmente ele se sente mais valorizado, reconhecido, né? E nessa balança ali entre quantidade e qualidade, fica claro que o que se preza mais é a qualidade do serviço e não necessariamente, né, a quantidade, ali o ponto, né? Quantas horas de trabalho. Mas também a gente sabe que qualquer mudança envolve os riscos. Então vamos falar das desvantagens, Luana. Quais seriam as principais desvantagens, tanto para o empregado quanto para o empregador? Perfeito. Bárbara, eu vejo mais risco do que desvantagem. Qual é o risco? Você implementar esse modelo num negócio, num segmento que tem dificuldade de comportar, por exemplo, numa indústria que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você implementar um modelo desse na área administrativa, por exemplo, vai haver uma enorme desmotivação. Então, esse é um risco. Agora, um outro risco é você implementar um modelo desse sem preparar a cultura primeiro. Porque para você implementar um modelo de flexibilidade, você precisa de 3 pilares bem estabelecidos. A liderança precisa comprar esse novo modelo. O próprio profissional precisa ter maturidade para trabalhar com autonomia. E o RH, a área de gestão de pessoas, precisa suportar aquilo com projeto, com ferramentas que realmente estejam alinhadas aí com essa novidade que vai ser uma mudança de paradigma. Então todo mundo vai ter que aprender
a conviver nesse novo formato. E que também não é para todo mundo, né? Ainda que tenha essa mudança cultural, alguns formatos, eles exigem a quantidade. Então, assim, alguns serviços e trabalhos, eles duram 24 horas por dia, né? Então, como mexer com uma alteração, né, de uma carga horária, de algo que precisa funcionar 24 horas por dia, né? Isso aumentaria demais a quantidade de funcionários, de demanda, equipe precisaria ficar imensa e muito provavelmente ficaria inviável, né? Ampliar a equipe para poder suprir isso, né? E alguns países, né, como os Estados Unidos e Japão e a Espanha também, já testam, né, essa nova tendência aí e justificam também que essa adoção do novo formato, né, de um dia a menos de trabalho na semana diminui também a sobrecarga do planeta, ou seja, é uma atitude sustentável. Como que isso se justifica? Você concorda com isso? Na verdade, o próprio home office veio trazer essa reflexão. Poxa, quanto combustível a menos a gente gasta? O deslocamento, o quanto isso impacta realmente para o meio ambiente. Sim, faz sentido. Mas outras coisas fazem mais sentido para o negócio. Eu entendo que esse discurso de, poxa, sobrecarga do planeta, é uma responsabilidade da empresa cuidar que ela zele pelo meio ambiente e acaba que é uma ação que impacta positivamente nessa questão, mas não acredito que seja o principal motivo. E esses exemplos que a Mari trouxe muito bem, né, a gente está falando de lugares diferentes e que, obviamente, tem também culturas diferentes e isso não pode ser negado, né, como você também trouxe para a gente. Então, a mudança ela não aconteceria simplesmente pela mudança, né? Como você disse, exigiria antes uma mudança cultural para que tal coisa fosse possível. E no Brasil, de uma forma geral, a gente sabe que disciplina, por exemplo, não é a característica mais marcante do funcionário, né, e do profissional brasileiro. E para a gente conseguir ter uma redução de carga horária, isso exigiria objetivo, foco e disciplina. Então, realmente, essa mudança cultural, que vai demandar muito mais tempo, deveria acontecer antes? Sim, sem dúvida. A gente tem tempo para eu contar uma história? Claro! Esses dias eu fui conversar com um profissional, um executivo, e ele marcou comigo uma entrevista online, uma conversa online, 11 horas da manhã, numa sexta-feira. E aí eu mandei o link e tal, né? Aí a gente entrou, ele estava suado com a camisa de academia. E aí eu fiquei intrigada, eu falei, gente, que interessante, né? E aí a gente conversou sobre uma situação e ele estava me procurando porque ele queria preparar as competências para ser promovido. E ele já estava num cargo hierarquicamente alto. E aí eu fiquei curiosa, eu falei, você está de férias, né? Porque 11 horas da manhã tava. Ele falou, não, deixa eu te explicar. Aqui a gente trabalha, e é uma empresa que funciona 24 horas. O administrativo trabalha de segunda a quinta e de sexta-feira o escritório não funciona, a gente trabalha de casa e é proibido fazer reunião. Então, a gente usa a sexta-feira para organizar a casa, para realmente fazer funções mais burocráticas. Então, aprovo muita coisa em sistema e tal, mas eu não sou... É claro que urgências acontecem, mas na rotina a gente não coloca reuniões de sexta-feira e eu tenho a liberdade de fazer coisas pessoais, se a minha rotina, né, e as minhas responsabilidades permitirem, e eu estimulo que isso seja feito, né, para a minha equipe também. Então, eu fui mudando a minha mentalidade, eu me permito cuidar de coisas pessoais na sexta-feira, estimulo que as pessoas façam isso, e aí a gente cobra, não é pela execução da tarefa, é pelo resultado. Senão a gente estimula a cultura do que a gente chama de microgerenciamento. Então, Mari, você já mandou aquele e-mail? Bárbara, você já fez aquele relatório? Não, a gente já conta que está tudo certo e que a gente vai ter uma reunião lá na frente, que isso vai ser visto. Então, isso estimula a maturidade, é como se fosse um ciclo virtuoso. Então, começa pela cultura e não tem outra maneira de se dar certo que não seja por aí. Na medida que os resultados, né, estão sendo apresentados, isso se mostra mais do que suficiente. E de segunda a quinta, que é o dia que eles trabalham fisicamente, você precisa trabalhar de forma objetiva, né? Então, assim, não vamos deixar para sexta o que a gente pode realmente resolver de segunda a quinta, que são os dias para isso, né? Sim, eu acho que é legal a gente pensar também que a quantidade de variedade de empresas que existem, né, no nosso planeta, né, e tipos diferentes de demandas que cada uma delas exige, né, a questão de que o tempo de trabalho, em alguns casos, realmente vai ser o tempo que vai ditar a produtividade, né, você tendo mais tempo, você produz mais, porque está diretamente relacionado ao tempo, mas em muitos outros casos isso não se aplica, né, em muitos outros casos o tempo não está diretamente ligado a qualidade e até mesmo a quantidade, dependendo dos casos, do que está sendo feito, né? Então, às vezes é algo
Tem semanas que o trabalho vai todo conseguir ser feito em 2 dias, vai ter semanas que realmente vai ficar mais sobrecarregado, isso varia de caso para caso, e aí a empresa ter essa confiança nos funcionários, e os funcionários terem essa responsabilidade, né, de saberem, olha, eu tenho que entregar o trabalho bem feito, fazer, né, eu estou ciente das minhas responsabilidades, do que deve ser feito, independente do tempo e das cobranças que estão sendo feitas em cima de mim. Essa via de mão dupla, né, permite que haja mais flexibilidade, que consequentemente vai fazer com que o empregado, né, tenha mais tempo para cuidar de si, para fazer as coisas que precisam ser feitas fora do ambiente de trabalho, que consequentemente vai fazer ele ter mais motivação dentro do trabalho para fazer as coisas mais bem feitas. Então é um ciclo, né, de várias coisas que precisam ser trabalhadas antes, como você bem disse, né, para que funcionem bem ali dentro do ambiente de trabalho e que ainda tragam como consequência essas melhoras que a gente falou no começo da entrevista, né, essas vantagens e todas essas coisas positivas que podem vir, apesar dos desafios e dos riscos que você apontou, né, que podem vir com essa mudança, mas é legal a gente falar isso, é reforçar essa diferença que existe de área para área, né, porque realmente existem casos que você tenta imaginar essa adaptação, essa mudança, né, e fica tipo assim, mas como que vai ser possível fazer isso? E aí entender que vamos com calma, um passo de cada vez, vamos ver onde que dá para adotar isso primeiro, né, como esse exemplo que você deu já funciona, né, dessa forma, e aí muita gente fica pensando, tipo assim, nossa, que poderia ser algo que mudaria tanto a vida da pessoa, né? Ela permitiria ela fazer tantas coisas, tendo um dia a mais, ou algumas horas a mais no dia para poder adotar isso, né? E aí, trazendo um pouco para o nosso país. Dentro do Brasil, isso já é tendência, já está sendo adotado em alguns lugares? Mari, eu percebo que é uma tendência, a flexibilização, a gente fala até de benefícios flexíveis, realmente a gente vê várias empresas movimentando para se aproximar do que a gente fala de futuro do trabalho, que é a tendência de mercado, beleza. Mas eu percebo que várias empresas estão testando flexibilidades, não necessariamente batendo martelo, que é o modelo 4-3, 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Mas vejo que é possível a gente amadurecer e chegar nesse ponto. Falando um pouco de segmento, a gente vê isso muito comumente na área de tecnologia e em startups. A indústria, por exemplo, culturalmente, Luana, acredito que é mais difícil, mas pode ser que aconteça. E muitas empresas não formalizam que é dessa forma. Acabam fazendo, cada gestor tem autonomia para moldar como que vai funcionar dentro da sua equipe. Então, vai muito de organização para organização, mas vejo um esforço muito grande até para reter as pessoas. Os profissionais mais jovens da geração Z gostam dessa liberdade, gostam dessa flexibilidade. Então, até para a empresa pensar na sustentabilidade dela, poxa, como que eu vou deixar esse ambiente mais atrativo para receber mais profissionais? E essa jornada flexível é um caminho interessante. E Luana, todo o desenvolvimento que a gente está fazendo me fez também pensar em 2 situações com relação à autonomia. É muito curioso ver no aspecto cultural também, como que quando uma empresa dá uma autonomia para um determinado funcionário, isso às vezes é socialmente mal visto por outras pessoas. Então, quando a pessoa fala, mas você não está trabalhando? Você fala, não, porque eu tenho uma determinada autonomia, ou no meu trabalho o combinado é esse, mas tem aquela resistência, tipo, nossa, faz pouco, né? Faz pouca coisa. Então, me fez lembrar desse olhar de julgamento, socialmente falando, para quem consegue trabalhar com uma certa autonomia, e me fez lembrar de uma outra situação também. Pessoas que aproveitam da autonomia, e eu já falo de funcionários, e aí não são leais com a empresa. Então, às vezes, utilizam de uma determinada autonomia para não entregar tudo que pode entregar. E aí, então, a gente realmente volta no aspecto cultural, né? De você ter a disciplina e falar, peraí, já que ela confia em mim, eu vou dar motivos para que ela confie em mim. Com certeza. Para continuar funcionando da forma que... Sim. Né, porque não vai funcionar se as pessoas não trabalharem. E não é para acomodar, a autonomia é para você querer gerar ainda mais, né? E não para você fazer menos. Sim, e a gente fala, as competências desejadas pelo mercado de trabalho, elas vão se transformando ao longo do tempo. E o Fórum Econômico Mundial fala sobre uma das competências que é a autogestão. A autogestão é exatamente isso, Bárbara, é o funcionário saber o que ele tem que priorizar, o que ele tem que entregar, qual que é o prazo de cada coisa. E as empresas vão buscar por isso. E tem um jargão corporativo que eu particularmente não gosto muito dele, mas ele cabe exatamente aqui. Muitas vezes a pessoa é contratada pelo aspecto técnico e desligada pelo aspecto comportamental. E a falta de maturidade para lidar com a autonomia numa empresa que preza por isso é motivo para descontinuar aquele contrato. Então,
Liberdade vem com responsabilidade. E aí eu falei sobre exemplos que já estão acontecendo aqui no Brasil. Quais são? Quais, assim, são as primeiras empresas que você se lembra? Sim. Bárbara, eu fiz logo que esse assunto começou, eu sou bastante participativa no LinkedIn, que é uma rede social corporativa, e fiz um post falando sobre essa jornada de flexível, e várias pessoas me retornaram falando sobre a experiência. E são empresas realmente ou que não funcionam fisicamente, são empresas que têm uma natureza remota. Então, bancos digitais, empresas de tecnologia, startups, que já não têm uma estrutura física, e isso permite a flexibilidade maior. Então, a gente começou esse movimento com essas empresas no formato que a gente chama 4-3. 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Mas a gente já percebe outros tipos de flexibilização, não necessariamente chamados 4 dias de trabalho, em outras empresas. Eu até dei um exemplo no primeiro bloco, e essa empresa é de um segmento de infraestrutura, é uma empresa que faz a gestão de aeroportos, ou seja, é um segmento que funciona 24 horas por dia, mas ainda assim a cultura está sendo implementada e revisitada para que permita esse tipo de flexibilidade. E no caso dessas empresas, né, aqui no Brasil, o que você vê que foi aí a motivação para fazer elas adotarem essa mudança? Eu percebo muito, são algumas motivações, sabe, Mari? Mas eu percebo muito fortemente o desejo por atrair e reter os jovens da geração Z, que são os jovens que estão aí com 20 e poucos anos de idade, entrando no mercado de trabalho, e eles têm muito disso, de fazer o trabalho no momento deles, na hora que eles produzem mais, eles têm uma conexão muito forte com propósito e qualidade de vida. Então acaba que o próprio mercado de trabalho se adapta, porque ele precisa renovar a equipe. Naturalmente, pessoas vão se aposentando e outras pessoas vão entrando no mundo do trabalho. Então, existe toda uma expectativa para que as empresas se adaptem. É claro que a geração nova também vai se adaptar em alguns aspectos, mas eu entendo que esse foi um dos grandes motivadores. E o segundo, a própria aceleração das tendências do futuro do trabalho, que a gente começou a ver de 2020 para cá. Eu vi outro dia, eu acho interessante que esse assunto também se relaciona muito com, às vezes, até mesmo novas descobertas que estão sendo feitas, científicas mesmo, né? Eu vi outro dia uma postagem de um neurologista falando de uma pesquisa, né, científica, que mostra que diferentes pessoas têm diferentes horas do dia em que elas produzem melhor. Então, existem pessoas que realmente produzem melhor durante o dia, existem pessoas que são realmente corujas e que produzem melhor durante a noite. E que não adianta você tentar trocar. A pessoa que produz melhor durante a noite tentar se forçar a produzir durante o dia e vice-versa, que é algo realmente neurológico. E aí, isso também ser entendido dentro do meio do mercado de trabalho, né, como uma questão, tipo, olha, se eu permitir que o meu funcionário que rende mais à noite se enquadre ali, adapte o horário de trabalho dele para o horário que ele produz melhor, eu vou ter um resultado melhor do que se eu forçar ele. É bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo, né? Que se eu forçar ele a trabalhar no horário que é aquele horário para todo mundo. E o mesmo acontece, a pessoa que produz melhor durante a manhã, deixar ela trabalhar mais durante a manhã e usar a tarde, né, para algumas tarefas que talvez não exijam tanto a concentração, enfim, né? E aí, esses avanços nas pesquisas, né, elas também têm que ser, o mercado tem que estar atento para isso, né? Até para entender, tipo assim, o que eu posso tirar de bom, né? De produtivo, de bom para mim, como mudança a partir disso que está sendo observado e descoberto, né? Pela própria ciência, e as mudanças têm que acompanhar isso, né? Com certeza, com certeza. E é evolutivo. Quando a gente vai pensar na evolução das gerações, por exemplo, o mundo do trabalho funcionava de um jeito completamente diferente há décadas atrás. Então, o profissional entrava numa empresa e ele tinha a perspectiva de ir galgando, como se fosse uma escada mesmo, e galgando as funções até chegar num cargo X, e ele levava vários anos para chegar lá. Hoje não, a gente tem projetos, são outras formas, são outros organogramas, são outras estruturas, outros tipos de contrato, não necessariamente é só a CLT que vai absorver esses profissionais. Então é uma mudança grande
E a jornada de 4 dias faz parte disso tudo, né? E quem está interessada nesse assunto também, Luana, é a nossa telespectadora Maria José de Ubá, e ela mandou a seguinte pergunta: o salário vai continuar o mesmo? Então, nessas circunstâncias em que tem essa alteração de carga horária, de dias de trabalho, o salário ele pode também continuar o mesmo? Dúvida de muita gente, Adorei, Maria José. Pergunta importante, né? Afinal de contas, vai mudar alguma coisa na minha conta? E a grande verdade é que não muda. O grande mote dessa iniciativa é produzir o mesmo em menos tempo para que o profissional tenha mais qualidade de vida. Então, as empresas têm como premissa isso: a gente dá mais tempo livre, mas você precisa continuar sendo produtivo, você precisa ter autonomia, maturidade. E aí, essa é uma questão. A outra questão é quando uma empresa vai instituir isso como política, é claro que ela tem que informar o sindicato da categoria dela que isso vai ser feito. Agora, o contrário se chama layoff. Então, é quando realmente a empresa está passando por uma dificuldade financeira, ela não consegue mais pagar todas as obrigações dela, ou então ela está com uma carga de trabalho reduzida, mas ela não quer demitir a equipe. Aí ela vai lá no sindicato. Ó, sindicato, por 30, por 90 dias eu preciso reduzir a carga horária e reduzir proporcionalmente a remuneração dos profissionais que aqui trabalham. Aí ou ela suspende um tempo, ou de fato diminui a carga horária e o salário. Então são duas ações completamente diferentes. A jornada 4-3, a jornada de 4 dias, ela prevê que os salários não vão ser reduzidos, mas a carga horária sim. E um dos fatores de sucesso disso é a implementação de ferramentas que ensinam os profissionais a serem mais produtivos. Várias empresas que começaram a instituir esse modelo deletaram todos os grupos de WhatsApp, porque os grupos de WhatsApp começaram a ser igual aqueles e-mails eternos, né? Que quando você vai ver lá a 20ª mensagem, já desvirtuou o assunto, a gente já está falando de outra coisa. E as empresas começaram a perceber que isso era improdutivo. Então, começaram a usar ferramentas mais adequadas para que realmente os assuntos fossem tratados da melhor forma. E, além disso, começaram a fazer reuniões objetivas. Eu já participei de várias reuniões ao longo da minha vida que podiam ter sido um e-mail, e as empresas começaram a perceber que é importante fazer isso. Então, várias políticas começaram a acontecer. Então, reuniões de até 50 minutos, reuniões que você só... Um gestor, você só pode mandar para a reunião quem tem a ver com aquele assunto. E começaram também a estimular o profissional a se posicionar. Poxa, Bárbara, eu vi que você me mandou um convite para uma reunião 2 horas. Existe mesmo a necessidade de eu participar? Porque muitas vezes o profissional ia para reuniões improdutivas, mas ao invés de se posicionar, simplesmente reclamava. Então, nessa nova cultura que a empresa decidiu, todo mundo tem que entender qual é a sua parte e fazer a sua parte para o negócio funcionar bem. Isso é muito interessante, né? Novas regras e também a capacitação dessas pessoas para que elas consigam exercer essas novas regras, né, Maria? Sim, eu acho que essa questão dessa capacitação, essa mudança de mentalidade, a gente está batendo muito nessa tecla hoje aqui, né? É muito importante, porque muitas vezes existem ferramentas, né? Que elas são realmente ferramentas que podem ajudar na produtividade, que elas podem ser implantadas para facilitar algumas coisas, mas que se a equipe não passa por um processo, né? De entender o motivo de usar aquilo, por que é importante usar aquilo, como usar aquilo, né? Ter essa mudança de mentalidade, ela acaba sendo mão danada. Né? Acontece muito, tipo assim, a gente vai voltar para o WhatsApp, a gente vai voltar para o que a gente fazia antes, porque a gente já sabe fazer, a gente já está acostumado a fazer, a gente não entendeu por que tem que mudar, então é uma energia que não faz sentido, né, eu gastar essa energia, sendo que eu já tenho algo que funciona de certa forma, né, então é muito importante essas duas coisas andarem sempre juntas, né? Essa implementação de novas ferramentas, de novos mecanismos, enfim, para melhorar essa produtividade, mas também essa mudança de mentalidade da equipe para entender que realmente isso aqui vai ser bom, vai funcionar, a gente tem que tentar usar e se adaptar a isso por esse motivo, e né? mudar a postura, né, mudar Mari? a postura. Porque a partir do momento que você consegue oferecer essa capacitação para o seu funcionário, ele se sente muito mais seguro, né, com muito mais autonomia, então ele consegue se colocar de forma, eu realmente preciso estar nessa reunião? Porque eu tenho outras funções para fazer. Então, assim, o
medo ali não vai impedir que ele consiga agir de forma coerente. Sim, e reuniões que poderiam ser um e-mail, gente, é uma das coisas. Quando você sai da reunião com aquela sensação, gente, isso seria um e-mail, e seria um e-mail curto. Não seria nem um e-mail longo, não. Seria um e-mail curto e objetivo. Seria muito mais fácil se tivesse sido um e-mail. Dá uma sensação realmente de tempo perdido, né? Que você teve um tempo ali do seu dia que você poderia estar realmente usando para fazer coisas mais... Para a própria empresa, para a própria empresa, e que não foi usado, né? Da forma que deveria, enfim, né? E aí a gente está falando muito dessa questão aqui no Brasil, porque para muita gente, quando a gente fala desse assunto, a gente realmente pensa em países da Europa e da Ásia. Parece uma realidade muito distante da gente. Como você disse, empresas já estão adotando isso aqui no Brasil, né? Mas existe algo que impeça a implementação dessa jornada de trabalho de 4 dias no Brasil de forma mais generalizada? E aí eu até adiciono uma pergunta, né? Existem características de determinados setores que torne ainda mais inviável essa implementação? Vamos lá. O que impede uma empresa de adotar a jornada flexível? Mentalidade antiga por parte da liderança, uma cultura que não flexibiliza nenhum tipo de estilo, um modelo de trabalho, e a própria natureza da operação daquele negócio. Então, vamos pensar numa empresa de telemarketing. É muito difícil a gente imaginar que uma empresa de telemarketing consiga adotar esse modelo sem desmotivar a parte operacional da equipe. E tá tudo bem. Então, existem esses 3 pontos. E a mentalidade da liderança é crucial para que isso aconteça com sucesso. E vou contar uma outra história aqui. Eu conheço algumas empresas que, quando começaram a implementar ou o home office ou o modelo híbrido, muitos gestores falavam assim, fulano está em casa, tipo assim, está de folga, não está trabalhando. Então, isso dificulta muito o amadurecimento e acaba que a gente volta lá no que a gente chama de microgerenciamento. O gestor começa a ficar muito focado na tarefa e não no resultado. E isso impede realmente que um modelo desse ou como esse seja implementado. Pois é, né? E muito tem sido falado sobre essa jornada, né, de 4 semanas. Como a gente já falou, vários países já adotaram essa mudança de carga horária e outros estão em fase de teste da nova rotina. Vamos dar uma olhadinha. O objetivo da implantação é deixar os colaboradores mais satisfeitos e, com isso, ter mais produtividade. Algumas empresas já oferecem esse esquema aos funcionários. Umas praticam 4 dias de trabalho por semana, com manutenção de 40 horas trabalhadas, ou seja, 10 horas por dia. Outras tiveram redução considerada agressiva da faixa horária, totalizando 24 horas trabalhadas, ou seja, 6 horas por dia. Após a implantação da semana de 4 dias na empresa Perpetual Guardian, 78% dos funcionários se reconheceram mais capazes de administrar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o que representa um aumento impressionante de 24% em relação a uma pesquisa realizada anteriormente. Os trabalhadores ainda sentiram menos necessidade de verificar as mídias sociais e ficaram menos distraídos com projetos fora do trabalho. A equipe relatou também ter sentido menos estresse. Ao implantar a semana de 4 dias de trabalho e o fim de semana com 3 dias no Japão, a Microsoft teve um salto de produtividade de 40% e aumento no faturamento por funcionário. Já a matriz japonesa Panasonic anunciou no dia 9 de janeiro que passaria a oferecer a opção de jornada reduzida para os funcionários. Já a filial brasileira estuda se vai ou não adotar a iniciativa. No Brasil, a empresa de produtos para pets Z.Dog começou a trabalhar 4 dias por semana em março de 2020, com foco no bem-estar e produtividade do time. Segundo o relato, os funcionários passaram a ser mais objetivos nas funções e até mesmo em reuniões feitas no ambiente de trabalho, o que trouxe otimização à operação e velocidade no alcance de metas e objetivos. No país, outras empresas seguem em fase de testes. E a gente conseguiu acabar de ver aí essa realidade já para algumas empresas. E, Luana, quero saber qual vai ser o impacto disso no mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu percebo, Bárbara, que o mercado ele já está impactado. Vou voltar na tecnologia, até porque a matéria que foi ao ar falou muito sobre a Microsoft e a Panasonic, que tem uma conexão grande com tecnologia.
A gente percebe, por exemplo, vários profissionais de tecnologia aqui do Brasil trabalhando para empresas de fora, ou seja, natureza totalmente remota e trabalhando em fusos diferentes. Então, mais uma vez, o importante é mais o resultado do que a tarefa e a rotina em si. Então, esse é um ponto super importante. O segundo ponto, essas empresas que oferecem mais flexibilidade, elas tendem a ter os melhores funcionários. O que é um melhor funcionário? Eu chamo esse profissional de profissional 5 estrelas. Então, é o profissional que é bom tecnicamente, que tem um nível de autoconhecimento legal, que se coloca em desenvolvimento e que trabalha com autonomia. É esse profissional que a empresa quer. Então, quando ela fala, né, Mari, você pode trabalhar menos tempo para você ter mais tempo para fazer suas coisas pessoais, isso vai gerar mais motivação, você vai ficar mais comprometido e grata à empresa e isso vai ser um ciclo virtuoso. Você vai trabalhar melhor e isso vai retornar para a empresa, tanto que a própria pesquisa da Microsoft, da Panasonic mostram isso. Então isso é uma tendência que eu espero que amadureça e continue sendo dessa forma e cada vez mais dessa forma, para que a gente tenha o que a gente chama de profissionais que trabalham com autogestão, que são aquele senso de dono mesmo. E isso também vai ao encontro a uma outra tendência, que são as mudanças de contratação. A gente fala, quando a gente estuda tendências do futuro do trabalho, a gente fala muito que cada vez menos a gente vai ter profissional CLT e cada vez mais a gente vai ter profissionais contratados sob regime de projeto, para uma função e uma condição específica. Então, é importante que o profissional se prepare para isso também. E é claro, existe um benefício para o profissional, mas ele entende o porquê a empresa está fazendo isso. Então, é importante cada um entender o seu papel nesse contexto todo. Com certeza. E aí você falou de ser profissional 5 estrelas, né? Eu acho que tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, que é com relação ao perfil do trabalhador brasileiro hoje. A gente consegue traçar um perfil de quem que é o trabalhador, né, o empregado brasileiro, e aí a gente tem, claro que diversas áreas, isso varia, mas de quem é esse trabalhador brasileiro e o quão perto ou o quão longe que ele está de ser esse funcionário que vai se enquadrar bem nesse novo formato? Falar de Brasil, Mari, é super desafiador, porque uma das coisas que a gente fala muito quando a gente pensa em mercado do trabalho é a diversidade. Então, as empresas estão cada vez mais preocupadas em dar oportunidade para pessoas menos privilegiadas, e isso é muito bacana. Então, não é à toa que a gente vê tantos processos seletivos, inclusive, exclusivos para profissionais negros, ou então para a pessoa que se categoriza como LGBTI+. Isso tudo vai mudando a dinâmica do mercado de trabalho e isso também faz com que a empresa precise se adaptar a todas essas mudanças que ela está implementando e adicionar nesse movimento a flexibilidade. Então, vamos pensar em flexibilidade, em jornada flexível, em home office, legal. Como é que está a estrutura desse profissional lá na casa dele? A internet dele suporta ele ficar o dia todo conectado, por exemplo? Então, são várias questões bem complexas que vão sendo adaptadas e implementadas passo a passo. Então, a gente vai evoluindo um pouco por vez. Então eu vejo a diversidade muito conectada com isso, vejo a questão da produtividade muito conectada com isso, legal, vamos ensinar as pessoas a serem mais produtivas, e vejo a cultura organizacional muito conectada com isso. Então a liderança que assume um papel numa empresa que dá mais autonomia precisa ser uma liderança mais madura. Então são vários aspectos que estão envolvidos junto com a flexibilização de trabalho. Obrigada, viu, Luana, por trazer todos esses esclarecimentos, por mostrar para a gente quais são esses aspectos, né, principais para que uma cultura seja alterada, para que um determinado perfil tenha a devida capacitação para conseguir também fazer diferente e para, quem sabe, esse cenário ser uma realidade geral no Brasil, né? Obrigada. Com certeza, eu que agradeço. Adorei estar aqui com vocês e agradeço a companhia de quem está em casa com a gente. E agora a gente confere como isso acontece em Portugal. Essa nova carga horária já está em fase de testes em algumas empresas, como esse laboratório, para tentar encontrar o equilíbrio entre produtividade e também qualidade de vida em uma semana de trabalho reduzida. Olha só. O motivo para isso é que a combinação de equipes e salários reduzidos com a inflação
e carga horária elevadas agravou a saúde mental dos trabalhadores. O país, que vive uma crise de mão de obra, é o terceiro onde os funcionários cumprem mais horas trabalhadas, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os principais objetivos do programa foram publicados pelo governo no fim do ano passado. Em caráter experimental, vai ser avaliado qual o impacto da redução da carga horária sem perda de rendimento na qualidade de vida dos trabalhadores. O governo acredita que a tecnologia pode impulsionar a evolução dos modelos de trabalho, como foi observado na flexibilização necessária durante as quarentenas para conter a pandemia de Covid-19. Já do outro lado, o lado das empresas, a nova estrutura vai ser um ensaio para a verificação da possível redução dos custos de produção e do impacto ambiental, além de produtividade, qualidade dos serviços e frequência dos trabalhadores. O projeto piloto começa já este ano e vai ficar sob a responsabilidade do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, que dispõe de mais de 350 mil euros para financiar os acordos e dar apoio técnico às empresas. Após o período de teste, e se a avaliação for positiva, vai ser a vez do setor público tentar fazer da sexta-feira o novo sábado ou recriar o domingo na segunda-feira.